Eu quero voltar um pouquinho no túnel do tempo, lá no início da sua vida como escritora, digamos assim. Quando que você pensou, como que foi para você pensar assim, eu acho que eu quero escrever uma história? Você lembra, assim, o que que foi que te motivou para isso? Sim, eu tava. Então, quando eu era no terceirão, eu acho. Eu lembro que eu queria fazer um livro. Eu lembro que eu pesquisava bastante e eu tinha bastante coisa assim já pesquisada, sabe? Tipo, já planejadinha, assim, sabe? Só que eu não conseguia dar esse primeiro passo. E ficou, até meu interesse era outro, né? Não era nem essa história, era bem diferente. E daí eu, agora, né, depois de um tempão, é, eu comecei a ler o livro A Seleção. E, gente, eu devorei aquele livro. Eu devorei aquele livro, é muito bom, né? Não fazendo merchan, nada. Mas eu amo aquele livro, não sei. Porque eu li tão rápido e, tipo, e eu queria ver mais, queria ver a continuação, tanto que eu não esperei a minha amiga me emprestar. Eu fui lendo na internet, sabe? Eu procurei porque eu queria ver. E daí, depois disso, me veio muito uma vontade de escrever. Não, sabe? Voltou aquela vontade de escrever. E nisso, do nada, tipo, não sei, né? Tem gente que fala Do que absolutamente nada. do nada começou a aparecer anúncio para ser escritor, né? Para jornada. Não foi só o da Sensei que apareceu Sim. também, né? Apareceu outros, mas do nada, tipo, eu não tinha nem pesquisado. Isso que eu acho engraçado. É, daí eu fui ver aquela semana, né? E aquela semana que a Sensei faz Da maratona. a Eu acho que você maratona. entrou na maratona de fã de escritor. Isso, aham. Eu fui ver a maratona. E no dia que você falou que estava abertas as inscrições, tudo, eu tava com muita vontade de fazer. Mas eu não tinha dinheiro, gente. Eu não sabia de onde que eu ia tirar esse dinheiro. Até que eu passei no cartão da mãe. Até hoje eu não paguei, tá tudo certo. Deixa eu conversando disso. Ela me compra, mas tá tudo bem. Vai rolando, vai rolando. Paga ela com o livro. Fala, mãe, aqui, Vou ó, o pagar. livro. Não, eu ainda falei pra ela, você vai comprar um livro, né, mãe? E ela comprou. Ela bancou, Ela bancou e bancou a ainda carreira de comprou. escritora e você não deu nem o livro pra ela. Uhum. Não, ainda falei, mãe, ofereça para as minhas tias, mãe, porque eu não vou conseguir. Ofereça. E ela foi, e ela que tava fazendo propaganda. E deu tudo certo. Enfim, eu só consegui pensar na minha cabeça agora. Chega pra ela e fala assim: mãe, vou te pagar com o meu sucesso. Com certeza. Vai mergulhar. Dedicatórias no livro. É. Altas dedicatórias. Não, o melhor é que a história já é baseada na família, né? Então, pelo menos já aqueci o coração, né? De alguma Verdade. coisa. E como é que foi? Como é que foi, assim, essa ideia de trazer a história da família, né? Porque normalmente a gente sempre imagina, o pessoal tá criando uma história, sei lá, é uma história fictícia, tá criando um mundo, ou mesmo que pegue alguma história que acontece ali nesse nosso mundo real, mas são personagens, são nada que sabe, que seja realmente trazendo um pouco do que é, sabe? Como é que foi decidir, não, eu vou contar um pouco da história da minha família? Assim, na verdade, eu não lembro como que foi que eu pensei em fazer assim, sabe? Porque eu lembro que quando eu comecei a jornada, eu almoçava bastante ali na minha tia, sabe? E no domingo, nos domingos, assim. E a gente sempre conversava e tal. E daí, nesse final de semana, logo depois que eu me inscrevi, a minha tia comentou de um parente que a gente tem lá na Polônia, que ainda mora lá, sabe? E falou da cidade e tal, e a gente pesquisou e viu, sabe, no Google Maps que a gente fica olhando a cidade assim, tipo, aquele dia foi muito legal. E daí eu lembrei de toda a história da minha família e achei que seria um rumo legal, sabe? Algo bacana de colocar, porque eu gosto muito eu sou psicóloga, né? Então eu gosto muito de escutar a história dos outros. Eu gosto muito de história. Eu gosto da história na parte dos povos, sabe?
de saber a história deles, como que eles foram descobertos, como que eles viveram, assim, sabe? Eu gosto muito dessa parte. E eu pensei muito nessas histórias esquecidas, sabe? Que, digamos assim, quando a minha família, os mais velhos vão acabar falecendo, essas histórias vão ficar apagadas. E eu queria colocar para o pessoal mais tarde olhar, sabe? Ver como que era, como que isso acontecia, sabe? E é também um livro que eu quero fazer, à parte, né? Um outro livro de algumas histórias que eu uma vez eu estava vendo um culto e um irmão, o pregador, né, ele estava pregando sobre um pouquinho da família dele, né, um pouquinho da história dele. E eu achei, nossa, cara, é maravilhosa a história dele. Eu pensei, tem mais gente que precisa saber, sabe? E eu penso em fazer mini histórias, assim, em um livro, com várias histórias, assim, de testemunhos, assim, sabe? Para as pessoas, para essas histórias não ficarem esquecidas, assim como eu coloquei a da minha família. Que eu não quero que essas histórias fiquem esquecidas, e são tantas que já foram esquecidas, sabe? Eu vejo no Instagram, até tem uma que eu sigo, que o nome ainda, eu não lembro direito, mas é assim, esquecidos de 1900 e tanto, sabe? De 1900 e bolinha, assim. E tem tem fotos das pessoas, sabe? E, tipo, o que se passa por trás daquela foto, por trás daquela pessoa, sabe? É isso que eu queria passar no livro. É um pouco da história que a gente viveu, que a gente vive, sabe? Eu amo história de fantasia, mas isso me chama muito mais atenção, porque eu amo história, sabe? Meu Deus, eu preciso, Juliana, eu preciso muito desse livro, eu preciso pegar e eu entrar na casa dessa menina, pegar um autógrafo, eu preciso. Você não tem noção. Dia 19. Você ainda quer esperar até o dia 19? Não. Sério. Tem certeza? Não, é muito. Gente, é sério, é muito sério isso, porque a gente tem ali o contato, né? A gente conversa no clã, a gente passa todo o processo da jornada. Mas, tipo, a cada conversa, nem que seja só a Sensei e o escritor, né? Aqui no podcast, cara, eu me apaixono cada vez mais por vocês. E, tipo, não é só pela história que vocês escrevem, mas pela história de vocês. De verdade. Pela inspiração né? Da onde vem essa inspiração. E eu até coloquei isso lá no grupo, né? Falei, gente, vocês são a minha maior inspiração. E eu ia brincar, mas eu acabei deixando que é, tipo, a hora que quando eu crescer, eu quero ser como vocês. Sempre, né? É muito inspirador. Nossa, ver tudo o pessoal, né? É tipo histórias, né? Eu amo histórias. Exato. E claro que tudo que eu coloquei no livro não é o que eles passaram, né? Não são as pessoas também. Não sei se a família naquela época. Inspirado Uhum. na história, né? Não é exatamente a história, o que também é legal, né? Porque, tipo, você pode pegar da sua memória e criar uma ficção em cima daquilo dali. E daí você entra com a licença poética para você extravasar algumas coisas, né? Reconstruir e trazer a mensagem que você quer passar para a história. É uma ficção histórica, como a gente chama, assim, e brincando com fatos, brincando, né? Tipo, usando fatos reais. E, tipo, é uma época que eu acho fantástica. Fantástica não que não foi bonita, né? Mas eu acho fantástico justamente conhecer as histórias, entendeu? Porque eu acho de histórias, né? E são muitas histórias, sabe? É absurdo como tem histórias que realmente talvez não contaria num filme, mas que foram reais, sabe? Assim. Sim. Essa sacada da Ana é muito boa, né? Porque quando você fala Guerra Mundial, você fala sobre fatos históricos grandes, você sempre se remete a pessoas, povos, grupos específicos, né? Você sempre fica naquela. Você esquece que, cara, em específico disso, a Segunda Guerra Mundial foi mundial. Não foi só a Alemanha, não foi só os Estados Unidos, não, foi mundial. E tem inúmeras histórias, inúmeras pessoas e famílias que, como a Sara, teve desafios em cima de desafios, mas que construiu uma vida super inspiradora, né? E você trazer isso para a gente
é fantástico, né? É um ensinamento profundo, é uma reflexão do que a gente está fazendo com a nossa própria vida, porque a gente não tem de longe os desafios que ela teve e o que a gente está fazendo para lutar pelos nossos sonhos, por aquilo que a gente é.